Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui pôde ouvir ou assistiu a mensagem do domingo passado? Amém? A Gabi me ajudou a pregar, né, Gá? Então, foi muito bom. E falou bastante sobre a questão de o que você vai oferecer para Deus. O que você tem para Deus? É uma performance? É uma encenação? Ou é a verdade que está dentro do seu coração? O que Deus quer de você? Uma encenação ou a verdade que está dentro do seu coração? Então, essa mensagem veio falando comigo essa semana toda, né? E nós estamos falando sobre um Deus, nós estamos falando de Isaías, um Deus que põe recursos onde não tem recursos, de um Deus que põe água no deserto, rios no ermo, de um Deus que faz coisas sobrenaturais, de um Deus que não está interessado em encenação, de um Deus que está interessado em relacionamento, interessado em verdade. Amém? Então, quero continuar falando sobre isso. Eu falei domingo retrasado, primeiro que o nosso Deus controla a narrativa. Deus controla toda a narrativa. Não tem jeito, a gente acha que a gente controla alguma coisa, mas é Deus que controla toda a narrativa. Isaías 43, versículos 19 a 21. Vamos colocar, Sarinha? Tem sido o nosso tema. E eu quero falar isso. Ele diz, nós vamos ler juntos, ele fala o seguinte: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura vos não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, eu estou falando sobre 3 verdades. Eu quero encerrar esse tema. 3 verdades. A primeira verdade que eu falei domingo retrasado foi que Deus controla toda a narrativa. Deus está controlando tudo. Ainda que a gente não consegue entender, não consegue perceber, Ele controla tudo. Né? E aí hoje eu quero falar a segunda verdade aqui, que fala sobre Deus nesse texto. Que se Deus promete que vai fazer, eu quero dizer uma coisa para você: Ele é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu que faria. Amém? Então, o meu segundo ponto hoje: Ele é capaz de fazer. Então, diga para o seu irmão que está ao seu lado: Ele é capaz de fazer. Amém? Ele é capaz de fazer. Então, hoje eu quero ler Isaías 43, 19. Você consegue botar a segunda metade? Só a segunda metade, Isaías 43, 19. Eis que porei um caminho. Isso. Então, Deus diz assim: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Já falei o contexto histórico, não vou voltar para trás, mas é fato que a situação de Israel era desesperadora. A situação de Israel, não havia saída para Israel. Tudo que eles tinham de precioso havia sido tomado. Tudo que eles tinham de bom havia sido levado. Havia sido levado... Os nobres foram levados, os seus filhos foram levados, os muros da cidade foram destruídos, não havia segurança na cidade, tudo se perdeu. Quando se derruba os muros da cidade, os animais invadem, os animais invadiam a cidade. Depois Jeremias fica na cidade, Jeremias fica com assim, pouquíssimas pessoas. Jeremias chora de ver que a cidade estava desolada, abandonado, completamente abandonado. Não sei se você se lembra, nós estamos lendo o Velho Testamento, lemos Esdras e Neemias. Não é gostoso ler Esdras e Neemias? Não é? Você vê 2 homens que se levantam e eles são direcionados por Deus para voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. E depois dos muros de Jerusalém, eles vão reconstruir o templo. Nós vamos ver isso em Zacarias. Vão reconstruir o templo. Então eles voltam, são chamados por Deus, né? Esdras era sacerdote, era escriba, Neemias, eles juntos eles se levantam para fazer
fazer a obra de Deus. Então o que acontece? Nós precisamos entender que por pior que seja a situação, por mais difícil, por mais desesperadora que seja a reunião, às vezes talvez você viveu uma reunião terrível aí. Talvez é Deus falando com você. Por pior que seja a situação, às vezes você achou que perdeu, você está sendo roubado, está sendo saqueado, está sendo destruído, mas Deus diz que Ele vai colocar um caminho aonde não há caminho. Vai colocar estrada onde não tem estrada, rio, recurso onde não tem recurso. Ele fala, eu sou especialista a lidar com situações de derrota e de destruição. Eu gosto de pensar nisso, que o nosso Deus é o Deus que não vê dificuldade. O texto que a gente está cantando, Jeová Jireh, fala de Isaías 43. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Fala comigo, Ele é vencedor, invicto. No mata-mata Ele matou todo mundo. Nada, sobrou nada. Amém? Nada. Ele vence completamente. Então, a situação é terrível. O povo via pecado, o povo virou as costas para Deus. O povo foi levado, primeiro foram sitiados. O diabo tem uma estratégia. Primeiro ele sitiou a cidade ficou durante 1 ano presa, ninguém entrava, ninguém saía, até que acabaram com os recursos, até acabaram com a esperança, e o povo se rendeu destruído. E por último, o templo foi saqueado, o ouro foi levado, as peças foram levadas, e foi tudo destruído. Tudo destruído. Mas, assim, havia sobre esse povo uma aliança. Havia sobre esse povo uma promessa. Havia sobre esse povo uma palavra de Deus, que Deus havia se empenhado com esse povo. Em Deuteronômio capítulo 7, no versículo 9, fala o seguinte: lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém? Fala comigo, Ele ama por 1000 gerações aqueles que obedecem os seus mandamentos. O povo tinha feito tudo errado, mas Deus lembrava-se de Davi, Deus lembrava-se de Abraão, Deus lembrava-se de Isaac, Deus lembrava daqueles que haviam empenhado a sua vida com Ele, havia uma aliança com Ele. Eu acho que muitos de nós estamos aqui hoje porque os nossos pais fizeram uma aliança com Deus. E Deus foi nos visitar e nos resgatou. Ou muitos de nós hoje somos chamados por Deus para começar uma aliança com Deus a partir de você, da sua casa e da sua descendência. Se você fizer uma aliança de servir ao Senhor, de obedecer ao Senhor, de se entregar ao Senhor, de se dedicar ao Senhor, enquanto houver alguém com o seu DNA, seu código genético, a marca da aliança e da bênção de Deus estará sobre aquela pessoa. Você e eu somos chamados hoje para falar, Senhor, nós queremos servir-te, nós queremos entregar nossa vida a Ti, nós queremos fazer o melhor, realize em nós a Sua vontade. Ele é o Deus que alcança, Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. A Bíblia fala que Deus visita, né? O Velho Testamento fala isso, os pecados dos pais, dos filhos até a 4ª geração. Mas diz que Ele ama até 1000 gerações daqueles que obedecem a Deus. Amém? E eu creio que Deus está nos chamando para isso. Um Deus que nos encontra, um Deus que nos faz voltar para o lugar de onde nós jamais deveríamos ter saído, que é a Sua presença. 1 Samuel 15, 22, diz assim, qual que é o contexto desse? Qual que é o contexto disso aqui? O contexto é que Samuel manda Saul esperá-lo para sacrificar. Samuel
atrasa um pouco, Saul está com medo e querendo se afirmar e querendo marcar o seu território e tal. E Saul pega e oferece o sacrifício que não era para ele ter feito, era para esperar, porque era Samuel que ia oferecer o sacrifício. Era o papel do Samuel, do profeta, não dele. E ele pega e oferece o sacrifício, e quando Samuel chega, e ele já fez o sacrifício, aí Samuel dá maior puxão de orelha nele, e Samuel fala o seguinte, Samuel respondeu, o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou ofertas e sacrifício? O que Deus prefere? É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifício às melhores ovelhas. Você sabe que quando a gente está na luta, da dificuldade, no meio do problema, no meio da peleja, a primeira coisa que a gente quer fazer é fazer alguma coisa de acordo com a nossa cabeça. Sim ou não? Eu não sei, porque acontece que quando você não faz nada, você fica meio maluco se você não faz nada. Sim ou não? Eu não sei você. Porque eu estou com um problema, eu corro para fazer alguma coisa. Geralmente eu faço besteira. É assim que acontece. Você faz uma besteira, né? Geralmente faz uma besteira. E foi o que fez Saul. Saul fez errado, fez uma besteira. E Samuel fala para ele assim, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor, Deus tem mais prazer na obediência do que prazer em holocaustos. Deus é todo poderoso, Deus é o Deus todo, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele tem todo o poder, Ele pode colocar um livramento, um escape, na hora que Ele quiser. Então eu acho que, se você e eu quisermos experimentar um Deus que pode fazer qualquer coisa, a primeira coisa que nós temos que fazer é esperar no Senhor. Amém? Esperar no Senhor. Esperar no Senhor. O Salmos 40, de 1 a 3, mostra Davi dizendo sobre isso. Ele fala, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, quando você fala esperar no Senhor, não é ficar o dia inteiro de pijama, né? Maratonando, assistindo todas as suas séries. Se for como eu, é de tiro, é de, né? Espião, não sei o quê. Se for como as mulheres, é de dorama. Né? Sim ou não? Esperar pelo Senhor não é o mundo está caindo e você está observando. Esperar pelo Senhor não é o seu negócio está indo para o buraco e você está observando. Esperar pelo Senhor não é a sua casa está indo para o inferno, você está observando. Esperar pelo Senhor não é você estar fora do caminho, você está olhando para cima. Esperar pelo Senhor não é você está perdendo sua mulher, seu marido, seus filhos, e está olhando para cima. O salmista fala o seguinte, ele fala, esperei com paciência no Senhor. É aguardar diante de Deus. É aguardar em oração diante de Deus. Eu não sei você, mas muitas vezes eu chego diante de Deus, eu não tenho nada para falar. Às vezes eu estou só chorando. Às vezes eu estou só calado. Mas Ele sabe o que eu estou esperando. Ele sabe o que eu estou esperando. Amém? Eu acho que os anjos no céu ficam assim, ó. O cara está lá parado. Senhor. Tipo, ninguém pode falar para Deus que Deus tem que fazer alguma coisa, né? Fica olhando para o cara e olhando para o cara, né? Senhor, mas não fazer nada. Os anjos não sabem o que está dentro do meu coração, porque ele não consegue ler pensamento.
Deus sabe. Senhor, faz 2 horas que o crioulo está lá de boca fechada, o senhor vai fazer alguma coisa ou não? Fala comigo. Esperei com paciência diante do Senhor. Deus vai fazer algo sobrenatural para um povo que espera no Senhor. O povo de Israel não podia esperar no exército, não podia esperar nos muros da segurança natural, não podia esperar na religião, o templo tinha sido derrubado, não podia esperar em si mesmo, mas podia esperar no Senhor. E a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem já esperou em alguém aqui? Levanta a mão. E a casa caiu. É humano. Mas Deus não. Deus é todo poderoso. Deus é um Deus sobrenatural. Fala para mim. Não serei como Saul. Vou esperar pelo Senhor. Ele falou que ele esperou pelo Senhor. Deus ouviu o seu clamor. Tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha. Tirou, de onde que Deus tirou ele? Ou melhor dizendo, vamos usar um português melhor. De onde Deus o tirou? De um lago, de um lodo, de um lugar imundo, de doença, insalubre, fétido, de lodo, de sujeira. Ele fala, eu esperei. Acho que estava afundado ali até o pescoço, porque diz que ele clamava, então a boca estava livre. Livre. Eu quero dizer para você que as circunstâncias, elas podem te segurar, elas podem te amarrar, mas elas não podem fechar a sua boca. Você precisa clamar. Ele fala, então ele me tirou, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, me pôs um novo cântico na boca. Me tirou daquela situação, me deu estabilidade, me deu segurança, mudou a minha narrativa. Não estou clamando, eu tenho um cântico na boca. Um cântico de louvor ao Senhor. E todos que ouvirem o cântico olharão para o Senhor e o glorificarão e confiarão no Senhor. Amém? Por que confiarão no Senhor? Ele fala, se Deus pôde fazer isso na vida daquele homem, na vida daquela mulher, Deus pode fazer na minha também. Então ele estava naquele momento de dificuldade, de luta, naquele momento de derrota, de aperto, e Deus fez da sua vida uma inspiração e uma glória para o nome dele. Eu acho que Deus quer fazer da sua vida e da minha vida uma inspiração. Amém? Mas tem que passar pelo vale. Deus vai fazer, porque Ele diz que Ele é capaz de fazer. Ele é um Deus que é capaz de fazer. Amém? Eu não sei vocês, mas eu coloquei aqui, quando você não souber mais nada, fazer mais nada, apenas te aquietes. Te aquietes. Eu não sei, mas quando você assiste aqueles programas de sobrevivência, tinha uma época que eu estava, né, eu ia falar viciado, mas não pode falar viciado, né, Débora? Mas eu estava gostando muito, mas muito. Mas muito. Eu assistia todos, né, Gabi? Todos. Se soltasse na Amazônia, gente, eu ia virar uma gaiva. Tudo. E há uma coisa que eu aprendi, né? Não sei, eu nunca vou usar, porque eu nunca vou ter coragem de entrar na Amazônia sozinho, mas é só um segredo isso, né? Mas tá. Se você está num lugar de areia movediça, um terreno que vai te engolir, se você quiser sobreviver, você se aquete. Não se debata. Se você vai salvar alguém que está se afogando, o que acontece com a pessoa que vai se debater? Ela afoga você e todo mundo, sim ou não? Então, geralmente, eu já sei também, gente, eu não sei nem nadar, mas eu sei como é que salva o cara. Eu posso ficar gritando da margem, pega aqui, vai por dentro. Você não pode ir de frente, senão o cara agarra em você, morrem os dois.
Sim ou não? E por trás, né? Se for mulher cabeluda, puxa pelo cabelo. Né? For cabelo curtinho, agarra pelo pescoço. Não é? Sim ou não? For que nem eu, só pedir para Jeová salvar, porque vai ser difícil. Mas quanto mais você lutar, quanto mais você se debater, quanto mais você insistir, quanto mais você resistir, você vai afundar. Você precisa se render a um Deus que controla a narrativa, a um Deus que tem todo o poder. Amém? Deus tem todo o poder. Nós vamos isso. Salmos 46, versículo 10. Ao meio da revista e corrigida fala o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fala comigo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que Deus quer dizer com isso? Pare, eu sou Deus. Gente, o que Deus quer? Esse é o propósito de Deus, ser exaltado entre todas as nações, ser exaltado sobre a terra. Ele vai te usar para exaltar o nome dele. Então, a aliança do Senhor para conosco é de nos fazer o bem. Nós precisamos crer nisso. Precisamos crer que Deus quer fazer o bem com você e para mim. Precisamos crer que a aliança de Deus para nós é de nos fazer o bem. Deus, eu acordo, eu creio nisso. Quando eu acordo de manhã, eu tenho certeza que Deus planejou para me fazer o bem. Deus não quer me fazer o mal. Deus não quer te ferir. Porque Ele já feriu a Jesus no seu lugar. Amém? Não sobrou mais nada para você. Isso é a graça de Deus. Ele feriu Jesus no seu lugar. Deus quer te fazer o bem. Eu já falei de um livro com vocês aqui. Eu estava falando recentemente com o irmão, eu até tinha em casa, eu quero ver se eu acho, chama A Patrola de Deus, que é do Bob Mumford. Ele fala o seguinte, o tema do livro é Deus me ama e quer me fazer o bem. Na época da minha vida, aqui no ministério, nós tivemos muitas dificuldades, muita luta, mas muita luta. O Álvaro está aqui, levanta a mão, Álvaro. Cida está aqui. Né? Eles acompanharam muitas coisas, né? A mãe da Cida, a irmã Yolanda, não é isso? Orou muito comigo, né? Muito. Estavam tudo errado. Só que ela era bem da doutrina, e às vezes eu estava de bermuda, não podia nem passar lá para orar, porque orar de bermuda não podia, né? Né, irmão? Era sério lá, era estreito, não era de qualquer coisa, não era bagunçado, não. E aí, quando tudo estava dando errado, e um dia na minha vida, tanta dificuldade, eu acordei de manhã, falando sozinho assim comigo, Deus me ama e quer me fazer o bem. Acho que a noite inteira, Deus ministrou no meu coração, que Ele me ama. Eu sou amado de Deus. Ele quer me fazer o bem. Ele quer me fazer o bem. Amém? José era amado de Deus. Mesmo quando tentaram derrubar José, Deus levantou José. Deus, acho que a gente é que nem gato, né? Joga para cima e cai em pé. Deus nos ama. Deus tem uma aliança. Ele é capaz de executar a sua vontade na nossa vida, no nosso coração, por mais difícil que seja. E em Jeremias 32, 40, 41, fala o seguinte, vou fazer com eles uma aliança eterna, nunca deixarei de lhes fazer o bem. Amém? Fala comigo, o Senhor tem uma aliança eterna conosco, de nunca deixar de nos fazer o bem. Deus quer fazer o bem para você e para mim. Deus tem esse desejo no coração. Mas se falar, mas eu não mereço, verdade. Eu não presto, verdade. Né? Eu faço muita coisa errada. Me conte algo que Deus não saiba, por favor. O caminho para recebermos a bondade de Deus é nos entregarmos nas mãos de Deus e nos aquietarmos, deixar que Ele faça aquilo que Ele é capaz de fazer. Amém? Quando Ele fala que Ele pode fazer, que Ele é capaz,
Ele tem como fazer, Ele tem como executar aquilo. Deus tem sempre um plano. Sempre Ele tem um plano. Não pense que aconteceu algo na minha vida, Deus não está no controle. Deus está sempre no controle. Ele tem todas as coisas debaixo das suas mãos. A gente precisa confiar nisso, entregar nosso coração e crer nessa verdade e começar a mudar a nossa vida. Aconteça o que acontecer, você, vamos experimentar a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aconteça o que acontecer, Deus vai fazer conosco aquilo que Ele disse que faria. A gente estava lendo os Salmos recentemente, e quando a gente consegue ler juntos, Débora e eu, nós lemos juntos o Salmo, e eu amo o Salmo 27, põe o Salmo 27 na NVI para mim, Salmo 27 NVI, versículo 13. E isso para mim foi uma verdade. O salmista está vivendo um momento de muita dificuldade na vida dele. Muita dificuldade, muita luta, perdendo muita coisa, perdendo pessoas, Davi, perdendo tudo. Eu não quero que você pense assim, eu sou crente, agora eu vou viver no mundo cor-de-rosa, sabe? No mundo assim, de Alice, tudo bom, né? Igual o Chapeuzinho Vermelho, né? Eu vou para casa agora, que boca grande, sabe aquela coisa? Não é isso que eu estou dizendo, né? Sim, não é isso. Você vai ter dificuldade, você vai ter luta. E o salmista ele fala, apesar disso, esta certeza eu tenho, eu viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu não sei que reviravolta vai dar, mas o final vai ser feliz. Eu não sei como é que vai ser. Eu sempre torço para o herói estar tomando pancada, tomou um tiro, está lá no céu, eu falo, vai ressuscitar, vai levantar. E se termina o filme, eu falo, vai ter parte 2, porque não é possível. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você não experimentou agora, aguarde, vai ter parte 2, continua. Porque, apesar disso, eu estou certo, uma única certeza eu tenho, eu viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Terra dos viventes, o que é isso? Quando eu morrer lá no céu, né? Quando tiver aquela coroa, aquela asa enorme, né? É agora, fala comigo, agora. Hoje, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver vida, eu posso sofrer, eu posso estar em sofrimento, posso estar em luta, mas apesar disso, eu tenho a certeza que eu vou experimentar o bem do Senhor. Bem, eu não sei você, se você pensar com eu tenho vontade de gritar e sair correndo. Glória a Deus. Eu pedi para a Renata cantar essa canção, ensaiar, né, Renata? Eu falei, canta, mas eu não me respondo por mim, né? Jeová, Jiré, né? Se eu dar um pulo e sair correndo, né? Culpa é sua. Nós precisamos ter a certeza que o nosso Deus é um Deus que põe caminho onde não há caminho. Põe recurso onde não há recurso. Ele disse que faria. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque Ele pode fazer. Porque Ele é capaz de fazer. Amém? Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos acreditar nisso de todo o coração. Amém? Aí, esse texto, aí nós, anteontem, nós tivemos muitos desafios, né, Lúcia? Familiares.
e bastante dificuldade. E é engraçado isso, porque a gente espera que Deus vá, a gente espera que tudo vai dar certo, mas nunca, nem sempre tudo dá certo, né? Mas a gente não vive por aquilo que dá certo, a gente vive pela fé, não é? E eu fiquei muito feliz por outro lado, né? Porque estava junto com a minha irmã, podemos fazer as coisas juntos, né, Lúcia? Foi um privilégio. Mas uma situação fora do nosso controle. E quando você para pensar, meu Deus, por que isso, por que isso, por que aquilo, não podia ser assim, tal. Mas eu tinha acordado cedo, porque eu faço assim, eu acordo, eu não vou olhar o celular. Eu vou acordar, eu vou orar, eu vou... Aí a Gabi, a analista, falou assim, pai, liga, corre, porque a luta está, né? A minha irmã, lá dos Estados Unidos, liga para minha filha e fala, pai, atende o telefone, né? Eu já tinha orado, e Deus falou comigo, e a leitura do dia era Lucas capítulo 1. Põe para mim a revista e corrigida, Lucas 1:37. E eu li o texto, e daquele dia Deus começou a falar comigo. De tudo que eu li, o que ficou no meu coração era isso. Lucas 1:37. Vamos ler juntos? Porque para Deus nada. Olha que versículo grande. Quem consegue decorar? Quem aqui fala assim, eu tenho dificuldade de decorar versículos? Fala comigo, Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Fala para o seu irmão, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Fala para você mesmo, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Pronto, decorou. E eu estava dando assim, Deus, porque para Deus nada é impossível. Aí eu falei, o que será que o Espírito Santo quer me ensinar? Depois que a gente fez o que tinha que fazer, viveu o que tinha que viver, quando chegou no final do dia, o versículo estava no meu coração. As circunstâncias, as dificuldades não vão apagar o que diz a palavra de Deus, porque para Deus nada é impossível. Você, eu, podemos estar vivendo situações que são impossíveis. Eu estou vivendo. Lúcia está vivendo. Nós estamos vivendo como família. Situação impossível. Mas quem sou eu na fila do pão? O que interessa é que para Deus nada é impossível. O que interessa é que apesar de tudo isso, eu viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Apesar de tudo isso, Ele é o Deus que põe caminhos no deserto, e estradas no ermo, rios no ermo. Vamos ficar em pé, irmãos. O Deus que não vê dificuldades, o Deus que não vê limites. Deus não vê limites. Hoje eu acordei 10:05 da manhã. Falei, será que o meu corpo está achando que eu estou no aeroporto de novo ou não? 10:05, frio. Aí Deus, eu quero ouvir, eu quero falar com o Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero falar com o Senhor. E foi tão maravilhoso. Deus me deu um salmo. Salmo 8, que fala assim. Fala assim, versículo 4 fala, quem é o homem para que com ele o Senhor se importe? Quem é o homem? Quem sou eu para que o Senhor se importe comigo?
fala também que Ele nos fez menores um pouco do que os seres celestiais. Nos deu domínio sobre a terra. E termina falando, Senhor, versículo 9, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém? Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. O Deus que é todo poderoso. Então fala comigo, nosso Deus controla toda a narrativa. E o nosso Deus é poderoso para abrir estradas no deserto. É poderoso para colocar rios no ermo. É poderoso para suprir no meio do deserto. É poderoso para dar livramento dentro da dificuldade. E nós vamos viver para experimentarmos todo o bem do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Bem, eu quero que você pense numa coisa que para você agora é um deserto. Para você não tem saída. Irmãos, eu vou te contar uma coisa. Deus não liga para deserto. Deus não está nem aí para o deserto. Que Ele controla todas as coisas. Amém? Amém? O deserto faz parte. O deserto está aí para te aprovar. Ele controla a narrativa. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Quem quer experimentar isso? Eu quero experimentar. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Quero viver isso. Amém? Quem quer esperar o Senhor? Levanta a mão. Quem quer dar a Deus o que é de Deus? Amém? Fala para o seu irmão, você é de Deus. Você nasceu para Deus. Amém? 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. A gente já aprendeu que você não controla nada. Você não controla a narrativa. Ele controla tudo. Você não controla nada. A tempestade, o vento. Você está no barco, mas você não controla coisa alguma. Mas Ele controla. Amém? Amém? O que você pode fazer é não deixar que a tempestade, que o vento roube a sua fé. Manter a sua fé, não nas circunstâncias, mas nele. Nele. Amém? Amém? O que é a tempestade para você? O que é o vento forte? Você sabe o que é. Mas nós vamos viver toda a bondade do Senhor na terra dos viventes. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Amém? Amém? Diga isso. A tempestade, o vento não vão controlar a minha vida. Eu não vou perder a fé. Porque o meu Deus, Ele é poderoso para me suprir no meio da tempestade, para fazer a minha volta uma barreira contra o vento. Porque está escrito: aquele varão será uma barreira contra o vento, contra a tempestade. Jesus Cristo de Nazaré, eu creio em Ti. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Quem crê que Deus está escrevendo uma história com você, com a sua casa, com a sua família? E essa história não acabou. Ela só vai acabar quando estiver escrito:
e eles foram felizes para sempre. Esse é o final para você. Esse é o final para mim. Experimentar o bem do Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Então vamos orar para a gente encerrar. Vamos ficar em pé, irmãos? Fala comigo. Senhor, abençoa-nos muito. Alargue as fronteiras do nosso território. Estenda sobre nós suas mãos. Livra-nos de todo mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Levante sobre nós o seu rosto. Faça resplandecer sobre nós a luz da sua face. Que o Senhor nos dê a sua paz. E com essas palavras, nós pomos a bênção de Deus sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado. Colocamos a bênção de Deus sobre todos os pais do Brasil. E, acima de tudo, colocamos a sua bênção sobre essa grande nação que é o Brasil. Deus abençoe vocês. Amém? Até quarta-feira que vem. E feliz Dias dos Pais aí. Amém? Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. A partir de agosto, todos os nossos cultos de celebração que acontecem aos domingos acontecerão a partir das 9 horas da manhã e a sala de oração foi transferida para as 8h30. Compareça! Homens, dia 15, sexta-feira, vocês têm um encontro marcado aqui na nossa igreja. Venha e traga um amigo. E no sábado, dia 16, às 16 horas, nós teremos aqui na nossa igreja a reunião de líderes de célula. Compareça! Anote aí na sua agenda. Dia 23 será a nossa Tarde Kids. Muito legal, né? Sobre, tipo, homem usar maquiagem, pintar a unha, usar maquiagem. O número de divórcios passou dos 440 mil. Para que você corresponda ao modelo de masculinidade ideal. E o abandono paterno é uma questão que vem preocupando. O mundo tenta te calar, silenciar sua expressão e te impedir de lutar. Mas em Gênesis 2:7, Deus diz que te fez homem. E com seu próprio fôlego te deu vida. Construiu sua identidade com autoridade, força e inteligência para amar, proteger, prover e liderar, para ser filho, irmão, marido, pai e sacerdote. E isso é hombridade de verdade. Que sejamos como Cristo, atentos, diligentes, responsáveis e intencionais. Homens que experimentaram a redenção. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.